E o alto comando do Exército chegou a discutir a hipótese do ex-presidente Jair Bolsonaro usar o artigo 142 depois da vitória de Lula nas eleições do ano passado, com o objetivo, segundo essa apuração da Renata Agostini, de justificar uma ação das Forças Armadas depois da eleição. É o artigo que trata das atribuições das Forças Armadas e era defendido como forma de garantir uma intervenção para impedir a posse do Lula. A Renata Agostini deixa eu chamar para trazer mais detalhes dessa informação. Renata, conta pra gente agora. Uma apuração minha e da nossa analista Jussara Soares. Veja, esse tema da possibilidade de se usar o artigo 142, esse que Tainá muito bem explicou, ele versa sobre o papel das Forças Armadas. Ele, como, entre outras coisas, por exemplo, é o que permite que haja operações de garantia da lei e da ordem, que sabemos é comumente usada, já foi usada diversas vezes, especialmente para socorrer estados. É um artigo que nunca foi pensado como uma forma de, por exemplo, contestar o resultado eleitoral, mas ele passou a ser citado com frequência pelo bolsonarismo como uma saída caso não houvesse, por exemplo, eleições limpas, algo que nunca estava em questão, mas começou a ser colocado pelo bolsonarismo como uma possibilidade de, eventualmente, nós termos eleições que tivessem algum tipo de irregularidade, de mácula, o que não foi comprovado. Agora, como isso, então, se deu dentro das Forças Armadas? No caso do alto comando do Exército, esse tema seria possível ou não invocar o artigo 142? Ele chegou, sim, a ser debatido entre os generais por mais de uma vez, justamente pela insistência do antigo governo de tratar sobre esse tema nos bastidores e do bolsonarismo, aliados de Bolsonaro, militância de Bolsonaro, de trazer sempre esse tema à tona. Qual foi o diagnóstico, isso segundo relatos de integrantes da cúpula das Forças Armadas que fizeram a mim e também a Jussara Soares, de que não era possível. Ficou muito evidente, segundo esses relatos, desde as primeiras vezes em que isso foi debatido, de que havia ali um grupo minoritário que entendia que sim, poderia haver espaço para o uso desse artigo em algum tipo de medida para questionar o resultado eleitoral, mas ele sendo minoritário, o que significava que o alto comando do Exército jamais daria apoio a algo desse tipo. Foi justamente isso, e aí é o que dizem esses integrantes das Forças Armadas, que possibilitou que o então comandante Freire Gomes tivesse uma postura, é o que eles dizem, de resistência às cobranças ou às pressões que ele eventualmente sofria nos bastidores por parte de integrantes do governo. Uma fonte, inclusive, disse a Jussara Soares, que ele sim, Gomes Freire, então comandante do Exército, sofria essas pressões, mas não cedeu. Portanto, essa ideia da resistência, mas de uma resistência com amparo no entendimento do próprio alto comando do Exército. Interessante que os aliados do presidente Jair Bolsonaro, e aí eu não estou falando da militância, estou falando de gente que ainda está no entorno do presidente, entende que sim, que essa era uma posição minoritária. Eles reconhecem isso, inclusive fazem cálculos nos bastidores de qual seria esse número dentro do alto comando do Exército, que com certeza estaria do lado, vou colocar aqui entre aspas, minhas mãozinhas estão aqui no celular, mas entre aspas, do lado de Bolsonaro, mas a favor de uma discussão sobre a pertinência de se invocar esse artigo ou não. Dizem que era minoritário. E os oficiais do Exército costumam lembrar, Tainá e Uribe, sobre uma mensagem que foi captada pela Polícia Federal no celular de Mauro Cid, no qual ele dizia que o presidente Jair Bolsonaro não confiava no alto comando do Exército. Eles citam essa mensagem como mais um elemento a mostrar que essa percepção de que era um grupo bastante minoritário que entendia que poderia haver espaço para esse tipo de debate, ou seja, a conveniência, a possibilidade de se usar o artigo 142 dentro do alto comando do Exército. E aí, por que a gente está falando o tempo inteiro do artigo 142? Para muita gente,
mera possibilidade de se discutir o artigo 142, ela configura uma tratativa de se falar sobre uma trama de golpe, porque não havia ali, não estava posto nenhuma condição para que houvesse a necessidade de uma intervenção das Forças Armadas. Então, tivemos eleições sem nenhum tipo de irregularidade, sem nenhuma denúncia nesse sentido, a não ser a insistência prévia do bolsonarismo de dizer que isso poderia acontecer. Então, é nesse sentido que, de um lado, já se aponta, olha, conversas nesse tipo eram sim uma forma de se tratar sobre uma trama golpista, e do lado do bolsonarista, eles têm se agarrado muito na ideia de que era apenas uma consulta sobre um artigo da Constituição.